Quanto tempo um espírito demora para se elevar e ascensionar? Depende de cada um. Depende das escolhas. Eu vou falar uma coisa para vocês. A vida no plano astral, ela não tem absolutamente nada de diferente da vida no plano físico. Inclusive, a maioria das pessoas que morrem, elas não conseguem acreditar que morreram. Né? Porque as cidades astrais têm prédios, tem tudo muito parecido, principalmente as cidades mais, que a gente chama de umbral. Né? Elas são muito parecidas, muito iguais, as pessoas não conseguem ver que estão mortas. Então, mesmo do outro lado, as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Aí eu pergunto, por que elas não fizeram as escolhas aqui em vida? Por que elas não foram buscar o conhecimento, buscar o crescimento? Aí eu pergunto, por que elas estão no ego, no ódio, na vingança, nas guerras, nos conflitos? Aí quando elas morrem, elas passam para essa outra sociedade, elas continuam vivendo os mesmos impulsos espirituais, os mesmos impulsos do seu próprio ego. Então, por isso, às vezes um ódio leva muitos anos para ser decomposto. Né? Naquele espírito do André Luiz, ele não esclarece muito bem qual foi a história, mas provavelmente é alguma coisa passional. O que significa isso? Aquele espírito que perseguia ele, né, ele fala que ele provocou o suicídio dele. Então, provavelmente, tem alguma coisa a ver com passional. A mulher dele largou para ficar com o Divaldo, aquela coisa toda, e ele, naquele sofrimento, naquele ódio que ele tinha de alguém que roubou a mulher dele, meteu o chifre nele, vamos supor assim, ele se suicidou. E isso gerou um ódio muito grande, e esse ódio, ele, no mundo astral, ele vivia perseguindo o Divaldo, mesmo quando os dois estavam mortos no plano astral. Né? Passa-se tempo, aquele ódio não se consome. Ele vai viver uma outra vida, ele vai viver uma outra situação. Às vezes ele pode até reencarnar de novo. Os dois, em vidas anteriores até. E depois aqui, quando ele se lembra lá no astral, novamente vem aquele ódio, aquela raiva, aquela perseguição. Mas como é que a gente resolve isso? Né? O Divaldo resolveu, não só o Divaldo, mas o plano superior. Né? Quando, num determinado momento da situação, o plano astral traz a mãe daquele espírito de outra vida. A mãe daquele espírito para ser cuidado. O André Luiz vai adotá-lo, né? O Divaldo vai adotá-lo, né? E vai adotá-la e vai cuidar dela por a vida toda. E aquele espírito sabe que é a mãe dele. Agora, que tipo de ódio ele vai ter para uma pessoa que está cuidando da mãe dele? Então isso tudo vai ser superado. Então, enquanto as pessoas, os espíritos não superam os seus sentimentos de ódio, de raiva, cara, você pega o ódio que as pessoas têm por um general alemão, um judeu que foi massacrado, torturado por aquelas elites. Esse ódio, ele atravessa milênios. Existe um senso de justiça no plano astral, um pedido de justiça. Né? Você está me entendendo? Né? Agora, por que o plano astral não fez justiça com o Divaldo? Porque existe um conceito. Né? Por que aquele indivíduo se suicidou e ficou com ódio? Né? Porque a esposa dele, vamos supor, se apaixonou por outro. Né? O problema é, as pessoas são livres, você que cria o apego, você que cria o poder sobre os outros, você que cria a ideia de posse. E aí você cria o ódio, e o plano astral, ele vive uma outra realidade, e vê isso daí como uma coisa natural. As pessoas não estão presas a um relacionamento nesse planeta. As pessoas podem gostar de uma pessoa, interagir com uma pessoa e acabar. E ela tentar ser feliz com uma outra pessoa. E as pessoas têm que entender. Quando elas não entendem, cria esse ódio, elas se matam, crime passional, essa coisa toda. Por ignorância. Então, o que faz a pessoa sofrer por muito tempo no astral? Ignorância. Então, quando as pessoas buscam a luz, buscam a sabedoria, mais cedo elas se ascensionam e se elevam desta condição. Tá?